Bom dia, telespectadores do canal 4, TV Aratu. Nós estamos aqui com mais um programa Encontro com a Cultura Espírita. E nós queremos agradecer a todos vocês pela audiência. Tem sido realmente muito animadora a participação de todos vocês assistindo a este programa. E ele não pretende criar nenhuma celeuma, nenhum debate a respeito da doutrina espírita. Mesmo porque não é a nossa pretensão. O nosso objetivo, aí sim, é de esclarecer, é de pôr os pontos nos is. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Não é criar qualquer tipo de constrangimento, para quem quer que seja. Nem contestar A, nem B, nem C. Nós estamos cumprindo com a nossa, vamos chamar de obrigação. Nós sempre divulgamos a doutrina espírita aqui na cidade de Salvador. Já tivemos vários programas, né, como na TV Salvador, como na Rádio Clube, na Rádio Itaparica e várias outras emissoras. E a maioria das emissoras nós já demos entrevistas tudo sobre a doutrina espírita. Então, nós temos já uma canchazinha a respeito da divulgação da doutrina dos espíritos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, é a fé racional. É claro que isso causa até estranheza, a fé racional, porque as pessoas ligam a fé aos sentimentos, né? Ao amor, à tolerância, à esperança e aí por diante. Mas existe realmente a fé racional. Aliás, Kardec fala em fé raciocinada. Eu acho que nós já estamos neste século XXI e que exige de todos nós uma postura racional diante daquilo que chamam de religião. É claro que a religião tem uma importância muito grande, principalmente aqui no terceiro mundo. O povo ainda precisa da religião. Ele precisa também alimentar certas esperanças. Porque é um povo sofrido, um povo que passa fome, um povo que não tem nenhuma assistência hospitalar, um povo abandonado pelos poderes públicos. Então eles se voltam para a religião, buscando lá o que ele não encontra na sociedade. Vocês veem que há certas correntes religiosas que exploram isso. Prometem ao povo, né, empregos, né, bons empregos, prometem saúde, né, prometem estabilidade emocional e aí por diante. Progresso, prosperidade. Vejam só, a religião se coloca então no lugar do governo, pelo menos assim nos parece, e aí, infelizmente, atrai essas criaturas, esse povo, com esse canto de sereia. Na verdade, eles não vão promover coisa nenhuma. Eles não têm esse poder, não têm essa força. E aí as pessoas ficam cheias de esperanças. Isso daí prejudica e muito até mesmo a própria organização social. As pessoas insatisfeitas, as pessoas não aquinhoadas assim, com recursos, com bons empregos, procuram essas correntes religiosas justamente para lá encontrar o que eles almejam, desejam. Isso é muito perigoso.
Nós não fazemos isso, pelo menos aqui nesta casa, nós não prometemos nada aos que aqui vêm, nem bons empregos, nem carro do ano, nem casa na praia, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque nós trabalhamos com a fé raciocinada. A gente tem que estudar e analisar as coisas dentro dessa perspectiva, dessa racionalidade. Nós também aqui no Teatro Espírito Leopoldo Machado, nós falamos e tratamos de política. Por que não? Afinal de contas, as pessoas não vão crescer dentro de uma casa espírita. Não vão desenvolver suas potencialidades morais e espirituais dentro de uma casa espírita. É aí fora, aí na sociedade, com todas as suas deficiências, com todos os seus problemas, que nós, espíritos encarnados ou reencarnados, vamos encontrar os subsídios de que precisamos para o nosso crescimento, ou despertar das nossas potencialidades naturais. E isso exige o quê? Sacrifício, claro. Exige também a análise das coisas, como dizia Paul Gibier. Nós precisamos analisar os prós e contras dentro da realidade social em que estamos reencarnados. É isso que nós deveríamos fazer e procurar correntes religiosas que alimentem isso em todos nós. Mas, infelizmente, como eu disse antes, não acontece assim. Não vai dizer que o Espiritismo é melhor do que todas essas correntes religiosas. O Espiritismo está na vanguarda, não é isso. Mas, pelo menos, ele não alimenta falsas esperanças. As pessoas, quando vêm aqui com processos obsessivos, e esses processos obsessivos têm, de ordinário, um fundamento moral, nós não prometemos, olha, você vai ficar curado, você vai sair daqui bom, nós vamos tirar esse espírito que o atormenta e vamos jogar esse espírito na maré, porque nosso centro fica à beira da praia, e com a vista mais linda de Salvador, diga-se de passagem. Mas agora nós vamos falar da nossa creche. A creche que vem sendo mantida com muito sacrifício, com muita luta. São quase 30 crianças que nós alimentamos, que cuidamos, que tem assistência médica. Elas vêm pela manhã, saem à tardinha, se alimentam e muito bem, e são muito atendidas, né, com carinho, com amor, por aquelas pessoas que estão trabalhando na creche. Então vamos ao nosso intervalo e voltamos já. Não sai daí porque o assunto é muito importante. Estamos de volta com o programa Encontro com a Cultura Espírita, tratando de um assunto assim muito importante, que é justamente a fé racional ou a fé raciocinada. Então, nós sempre procuramos divulgar o Espiritismo dessa forma. Nós não somos místicos. Eu não tenho nenhuma tendência religiosa. Isso não quer dizer que a religião não tem a sua importância, claro. É como eu digo, dentro da perspectiva da nossa sociedade, em nível econômico, social, político, etc., é claro que a religião se ajusta e contribui até certo ponto para ajudar a essas criaturas que vivem aqui no terceiro mundo. Mas nós temos que superar isso. Nós temos que buscar, ou pelo menos o povo deveria buscar na religião, não as benesses, não aquilo que ele não encontra na sociedade em função de uma política ou de políticas, não é? Como está aí na moda, sociais, que não correspondem às suas
aspirações ou mais as suas necessidades. Eu, uma certa feita, fui fazer um seminário em Campina Grande, na Paraíba, e aí pedi, seminário espírita, pedi aos espíritas locais que me levasse na Caatinga. É uma coisa assim, foi uma coisa realmente importantíssima na minha vida. Eles relutaram um pouco, mas me levaram. E aí, umas 2 horas de viagem, nós começamos a encontrar casebres, casas, chamam de taipa, né? E aí paramos diante de uma delas. Era 12 e pouco, o sol estava a pino, escaldante. E aí nós descemos, a família estava se preparando para almoçar. Era o pai, a mãe e 6 filhos. O almoço era o seguinte, uma panela, isso não tem muito tempo não, uma panela com feijão e todos comendo naquela panela. Metiam a mão e cada um pegava um pouco do feijão e levava à boca. Não havia carne, não havia arroz, não havia macarrão, não havia nada. Eles até disseram, vocês são servidos? Ofereceram a comida, aquela comida a gente. Vejam só. Então, uma família dessa, 8 pessoas, 6 filhos, o pai e a mãe, comendo numa panela, feijão, nem temperado estava, porque eu perguntei. Qual a perspectiva daquela família em relação à religião? Diga aí. Em relação aos poderes públicos. Em relação a Deus. E eles disseram até, eu digo, olha, vocês só têm isso para comer? Aí a mãe disse, olha meu senhor, graças a Deus nós temos isso para comer. Será que seria graças a Deus mesmo? Será que Deus estava alimentando aquela família com aquele feijão? E um feijão até, como se diz popularmente, dormido, do dia anterior. Porque a panela estava cheia no dia anterior, comeram metade e deixaram metade para o dia seguinte. Então, será que Deus está por detrás disso? Será que é graças a Deus ou graças à corrupção? Ou graças aos políticos, aos maus políticos, que nunca passaram fome, que nunca visitaram essas famílias famintas, desesperadas? E onde está a dignidade do ser humano? E onde estão aqueles que pregam os direitos humanos? Quais direitos teriam aquela família? Ou teria aquela família? Tem algum direito? A que direito esse pessoal se refere? O direito à dignidade, pelo menos. O direito à sobrevivência. É aí que entra a fé raciocinada. E Kardec foi muito feliz em ter se referido a isso. Eles achavam que estavam comendo ali, graças a Deus, uma meia panela de feijão, 8 criaturas famintas, doentes provavelmente, estavam se alimentando. Então, o que é que o Espiritismo faz a respeito disso? Porque a maioria das casas espíritas estão localizadas em centros urbanos, como em Salvador, Conquista, Ilhéus, Feira de Santana. Mas ainda não vi uma casa espírita na Caatinga. Você sabe que eu tinha vontade, vocês sabem que eu tinha vontade de fundar uma casa espírita num lugar desse. Eu sei que as dificuldades
iam ser enormes. Ia começar pela aceitação daquele povo da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque é proibido se comunicar com os mortos, que é um pecado, ou considerado um pecado, o que foge ao que nós chamamos de fé raciocinada. Então, será que esses milhões de brasileiros que passam fome acreditam realmente que Deus está por detrás de uma panela de feijão, ou de meia panela de feijão? Então, que Deus é esse? É aquele que toma a responsabilidade dos políticos e não deixa faltar aquele feijãozinho de cada dia daquelas criaturas tão miseráveis, tão maltratadas, tão vilipendiadas e tão humilhadas? É sobre isso que a gente tem que conversar. Mas os espíritas ficam se preocupando com o sexo dos anjos, por exemplo. Se o espiritismo é uma religião, se não é uma religião. Se deve ter casamento espírita ou não deve ter casamento espírita. Daqui a pouco vão discutir se deve ter batizado ou não ter batizado. De ter crisma ou não ter crisma. Enquanto o povo morre de fome. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Bom, estamos de volta com as perguntas. Por que os médiuns no Brasil recebem tanta notoriedade em lugar dos grandes pesquisadores? Jalson, do Cabula. Olha, Jalson, você fez uma boa pergunta. Os pesquisadores no Brasil são até desmoralizados, ou são marginalizados. Eu me lembro de dois grandes pesquisadores aqui no Brasil, Hernani Guimarães Andrade e Henrique Rodrigues. Por sinal, ele tem um livro importante mesmo, muito bom, um livro de pesquisa, que está aqui comigo, o Henrique Rodrigues. Ambos foram marginalizados. Eu nunca vi, nesses anos todos de militância no movimento espírita, o livro é este aqui, A Ciência do Espírito, notável esse livro. Mas, como eu estava dizendo, eu nunca vi, nesses anos todos de militância no movimento espírita baiano, alguém convidar um desses dois, ou os dois, para participarem de um seminário ou de um congresso. Por quê? Porque Hernani Guimarães Andrade, que foi notável, reconhecido em várias partes do mundo, um pesquisador, ele tinha um laboratório, e trabalhava num laboratório fantástico. Por que que ele nunca veio à cidade de Salvador, pelo menos, ou estado da Bahia, nas suas célebres semanas espíritas? Porque ele nunca foi chamado. Porque Henrique Rodrigues também não. Os dois já desencarnaram. Isso é realmente muito sério. Eu mesmo, como pesquisador, quantas vezes já fui marginalizado? As pesquisas que eu fiz aqui, poucos deram crédito. Então, na verdade, o que prevalece é a notoriedade do médium. O médium é todo poderoso, já está no céu, não precisa nem reencarnar mais, porque já sabe tudo e já desenvolveu a moralidade num índice assim, até alarmante. Há médiuns que se julgam melhores do que o próprio Jesus. Por aí vocês veem a loucura. E a influência política que tem.
se misturam com políticos, às vezes comprometidos com a moral. E aí fica difícil. Infelizmente, é assim que funciona na Bahia e no Brasil. O que deve vir primeiro, a fé ou o conhecimento? Marcelo do Bonfim. Olha, primeiro o conhecimento. Vocês veem que Kardec, no capítulo das aristocracias, diz uma coisa importante sobre justamente o conhecimento. Em relação a quê? Ao entendimento das leis de Deus. Então, a aristocracia intelecto-moral, ele fala. Por que intelecto moral? Porque o intelecto antes da moral. Porque para entender as leis naturais, nós temos que desenvolver a nossa inteligência. E a nossa inteligência se desenvolve através da reencarnação ou das reencarnações sucessivas. Então, primeiro o conhecimento e depois a fé. A fé raciocinada, que é filha dileta do conhecimento. Quem foram os médicos que trabalharam com Kardec? Júlio da Barra. Olha, foram crianças, meninas de 13, 14 anos. Hermance de Faux, a menina Jafé, as meninas Baudin, eram essas meninas. Foi Camille Flammarion, que era adolescente, Vitorine Sardou, outro adolescente. Então foram esses que trabalharam com Kardec. Como eu disse num programa anterior, Camille Flammarion e Vitorine Sardou se tornaram célebres pelo que fizeram na chamada vida profana. Camille Flammarion, um dos maiores astrônomos de todos os tempos. E Vitorine Sardou, um dramaturgo fantástico, ambos franceses. Então essas meninas, depois da codificação, sumiram, desapareceram. Aqui no Brasil, os médiuns são exaltados, são canonizados pela ignorância, são postos em altares pela irresponsabilidade daqueles que se dizem espírita e acham que para ser espírita tem que ser doce, tem que ser meigo, tem que ser bom, tem que ser justo, tem que falar manso e até com certos trejeitos. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos agora dar para vocês uma frase para reflexão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Desejamos a todos vocês que prestigiam este programa, que é um programa verdadeiramente espírita e feito segundo a fé raciocinada, um ano de 2006, pleno de realizações necessárias ao crescimento intelectual, ético e material. Então, dentro dessas três perspectivas, nós temos a certeza que vocês não vão ser felizes, mas pelo menos vão entender o que é felicidade. Até o próximo ano e o próximo programa.